De volta com seu estilo de vida, nós tivemos um pequeno problema técnico por conta de uma queda de sinal, mas já retornamos e vamos dar continuidade à nossa entrevista. Nós estamos falando sobre o projeto O Científico. O nosso convidado é o farmacêutico professor Homero Martins, que já está aqui ao meu lado. Professor, para a gente continuar, falamos aí sobre o projeto, sobre essa segunda reunião que vocês vão promover, que vai tratar sobre diarreia e anemia. Falamos sobre a diarreia. Para a gente finalizar a nossa primeira entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância... Perdão, antes disso, eu gostaria que o senhor falasse sobre como tem sido a aceitação da comunidade em relação ao projeto O Científico. Isso foi de uma forma engraçada, a comunidade ela aceitou de uma forma muito positiva, né? E Que quando bacana. eles participam com a gente, eles, quando finaliza, eles já perguntam quando é que vai acontecer a próxima. Tem me ajudado muito, aquilo que você me orientou, que os outros palestrantes que eu convido orientou, evitou de eu maltratar o meu filho com medicação, sendo que sem orientação de um profissional farmacêutico, né? Sem orientação de um profissional capacitado e habilitado que está inserido na sociedade. Tá certo. Então, professor, eu gostaria que o senhor frisasse, então, a importância desse profissional, o farmacêutico, para a sociedade. Então, hoje, o farmacêutico, ele tem que estar inserido junto à sua comunidade. O farmacêutico que está na drogaria, ele tem que abraçar a sua comunidade de qual ele se faz presente. E também, a comunidade tem que abraçar o seu farmacêutico e aceitá-lo. Hoje, a população sabe que existe um farmacêutico, mas não sabe para que ter um farmacêutico. Então é aí que o farmacêutico entra na comunidade, né, na sociedade, levando aí assistência farmacêutica, né, o atendimento farmacêutico na atenção redobrada com a farmacovigilância nos medicamentos prescritos, né, pelo médico e por outros profissionais, para esse farmacêutico entrar ajudando aí na cura, né, dessas enfermidades. Tá certo. Conversei com o professor e farmacêutico Homero Martins. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai continuar, vamos conversar daqui a pouco com a doutora Alessandra Gomes, ela que também é farmacêutica, vai falar sobre anemia. Professor, muito obrigada. E obrigado também com vocês. Um ótimo dia para o senhor. Então, iniciamos aí o nosso bate-papo no ABC da Saúde, falando sobre a diarreia. Esse assunto vai ser abordado no segundo encontro do projeto O Científico. É um projeto que foi iniciado pelo CETAM e nós conversamos com o criador desse projeto, idealizador, professor Homero Martins. Agora nós vamos falar sobre a anemia, que é um outro assunto que vai ser abordado durante esse encontro. Quem vai conversar com a gente, já está aqui ao meu lado, é a farmacêutica doutora Alessandra Gomes. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Doutora, vamos conversar falando sobre o projeto. É a primeira vez que você participa? Sim, é a primeira vez que eu participo desse projeto. Eu já conheço o Dr. Homero há um tempo, há mais ou menos uns 6 anos. E ele me fez esse convite, acompanhei o outro, mas de longe. E achei muito interessante. Por eu também ser professora, eu também acho que nós farmacêuticos temos todos o direito, e isso também está na nossa resolução, no nosso código de ética, que nós precisamos orientar toda a nossa comunidade, não só a nossa comunidade acadêmica, porque essa palestra ela não está voltada somente para a comunidade científica, claro, mas principalmente para a comunidade leiga, para aquelas pessoas que não têm o conhecimento. Tá certo. Na sua avaliação, professora, qual que é a importância de abordar esses temas, no caso, falando sobre algo que é tão comum na sociedade, que é a diarreia e também a anemia, o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco? Isso. Bom, essa palestra, como o professor Homero já falou antes, é importante justamente para orientar aquela mãezinha, aquela senhora que não tem informação, ou que às vezes, quando ela está na presença do médico, ela tem vergonha de falar o que realmente está acontecendo. Isso acontece muito, professora? Diversas vezes. E é onde que eles se sentem mais à vontade? Na drogaria, conversando com o farmacêutico. E o que é que nós orientamos? Que ele não faça uma automedicação. Correto. E que procure o médico com a prescrição, com a receita em mãos. Aí sim, nós vamos trabalhar juntos para dar um melhor atendimento a esse cliente, a esse paciente. Falando em automedicação, gente, esse foi um dos assuntos que nós aqui do Estilo de Vida já tratamos semana passada sobre os perigos da automedicação. Realmente é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum, não é, doutora? Infelizmente, não só aqui no Amazonas, mas pelo Brasil inteiro. É uma prática que acaba mascarando, né, a real doença, a real patologia que aquela pessoa está sentindo. Sente uma dor de cabeça, toma um remédio ali para aquela dor de cabeça, tá com alguns sintomas de diarreia, trata-se em casa mesmo, ou com a orientação de pessoas leigas. Isso acaba até mesmo piorando o estado dessa pessoa. Com certeza. O que nós orientamos, né, nas drogarias e farmácias daqui da nossa cidade, é que esse paciente, primeiramente, ele procure o profissional médico,
que ele é o único profissional que tem que pode dar o diagnóstico. Tem a competência para isso, com certeza, né, ele é habilitado. A partir do paciente estar com a receita, aí sim ele procura uma drogaria e com certeza vai ter um profissional lá, um farmacêutico, habilitado para informá-lo o tratamento. Doutora, durante esse encontro a senhora vai falar sobre a anemia, Isso. né? Um tipo específico a senhora vai tratar? Sim, eu vou falar sobre a anemia ferropriva. O que é essa doença? E essa doença, a anemia, ela é muito corriqueira, não só aqui na nossa região, mas em várias partes do nosso Brasil. Ela é causada pela falta de nutrientes, ou seja, a falta de ferro na alimentação do paciente. Correto, entendi. E esse tipo específico, ela aflige a muitas pessoas? O professor comentou que a diarreia ela é muito comum em crianças e idosos, até pela fragilidade do organismo dessas pessoas. Isso também é visto na anemia? Sim, sim. Principalmente em crianças e idosos. Crianças por quê? Crianças pela baixa imunidade e pelas verminoses, e os idosos pelo metabolismo lento. Entendi. E também pela falta do nutriente. A anemia ferropriva, basicamente, é pela falta de nutrientes. Entendi. Como é que a pessoa sabe quais são os sintomas que levam ela a perceber, né, ou pelo menos desconfiar que ela está com esse tipo de anemia? Os sintomas básicos são os chamados fâmeres. O que são os fâmeres? Queda de cabelo e quebra de unha. As unhas muito frágeis. Outra, palidez. A pessoa é sempre pálida, muito pálida. Sempre muito cansada e sempre muita fadiga. Esses são os principais sintomas. Interessante, viu, gente? Porque às vezes a gente encara a queda de cabelo e a quebra de unha como uma coisa banal. Muitas vezes a gente não dá a atenção devida para esse sintoma, mas é preciso ser investigado, então, sim, doutora? Sim. Aí, no caso, esse paciente tem que procurar um médico, que com certeza esse médico vai passar um exame de laboratório, que no caso é feito pelo farmacêutico especialista em análises clínicas, claro, o vulgar farmacêutico bioquímico, que é o exame de hemograma completo. Sim. Em seguida, esse paciente vai voltar novamente com o seu médico e aí sim ele vai diagnosticar a anemia ferropriva e vai iniciar o tratamento. Doutora, a gente ouve situações também muito comuns de pessoas que recebem aquele exame e acabam abrindo o exame, o que não é problema, mas o problema é que elas fazem uma leitura leiga daqueles dados que estão ali. Eles utilizam muitas vezes a padronagem que é daquele lado. Você que já visualizou um exame de sangue, você percebe que você tem os seus dados e os dados, vamos dizer assim, que você tem que tomar como base. Isso. Mas o leigo não pode fazer a leitura de um exame como esse. Não. O profissional habilitado para ler aquele laudo é o médico. Tá certo. Entendeu? Às vezes o que acontece é que a pessoa vê aquele valor de referência ao lado. Isso, e aí ela vai comparando e ela acha que porque deu abaixo ou deu acima é uma determinada patologia ou não. Só quem tem, não digo nem o poder, mas quem tem a soberania em relação a isso é o médico. Por quê? Porque antes esse paciente foi lá e fez a anamnese. O que é a anamnese? Sim. É a entrevista. Ele foi lá e conversou e se queixou para o médico. Correto. E em cima disso, o médico solicitou os exames. E quando ele chegar lá com o laudo do exame clínico, com certeza o médico vai saber diagnosticar. Tá certo. Quando a pessoa está fazendo o tratamento, doutora, qual que é o risco dela acabar interrompendo aquele tratamento? Porque a gente ouve falar, por exemplo, do uso de antibióticos. Você interrompendo, seu organismo cria uma certa defesa contra aquele antibiótico. No caso, riscos de uma interrupção do tratamento. Isso geralmente acontece. Por quê? Porque o paciente ele acha que porque ele melhorou um pouquinho, já medicação. Só que aquele sintoma anteriormente sobre quebra de unha, fraqueza, cansaço. E dependendo desse paciente chegar a ser então, você leva orientações básicas dar sobre esta só o que a partir e como a nossa conversa finaliza esse projeto.